Não, meu amigo. Você precisa entender uma coisa: Jesus Cristo ensinou, os profetas ensinaram, os apóstolos ensinaram isto, que a não ser a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor, a única coisa que resta para você é a ira, a violenta ira de Deus. E por causa de sua rebelião e de seus pecados. Quando falam em universidades, eles sempre são rápidos em dizer: não, Deus não pode odiar porque Deus é amor. Mas eu digo, Deus tem de odiar porque Ele é amor. Veja, eu amo crianças, portanto odeio aborto. Se eu amo o que é santo, devo odiar o que não é santo. Deus é um Deus santo, e isso é algo que os americanos esqueceram. Muitas das coisas que você adora fazer, Deus odeia. Você sabia disso? Ore por avivamento. Você vai para a reunião de jovens e quer que Deus seja, mas antes de ir você assiste programas na TV que Deus absolutamente abomina. E então você se pergunta por que o Espírito Santo não desceu sobre nós e por que você tem que criar falso fogo e falso entusiasmo. Porque Deus não está presente. Deus é um Deus santo, e a única maneira pela qual eu e você poderíamos nos reconciliar com Deus santo é pela morte do Filho unigênito de Deus, quando ele foi pendurado naquele madeiro. Agora escutem, se você hoje é salvo, você não foi salvo porque os romanos judeus rejeitaram Jesus. Você não foi salvo porque eles colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, nem foi salvo porque eles perfuraram o tórax de Jesus com uma lança. Você não foi salvo nem mesmo porque eles o pregaram na cruz. Você sabe por que você é salvo? Se você é salvo, porque quando Jesus Cristo estava pendurado naquela cruz, Ele levou seus pecados, o pecado do povo de Deus, e toda a violenta ira de Deus que deveria ter caído sobre você, caiu sobre seu único filho. Alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que morrer. Foi Deus, o Pai, quem esmagou seu único filho, de acordo com Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo. As pessoas dizem: a cruz é um sinal de quanto o homem é valioso. Isso não é verdade. A cruz é um sinal de quão depravado nós realmente somos. Ele levou à morte o Filho único de Deus. A única coisa que poderia salvar pessoas como nós foi a morte do único Filho de Deus, sob a ira de seu próprio Pai, pagando o preço, levantando dos mortos, poderoso para salvar. Este é o Evangelho de Jesus. Agora, o que você é chamado para fazer? Você diz: entrar pela porta estreita. Como você faz isso? Jesus disse: o tempo é chegado, o reino de Deus se aproxima. O que você deve fazer? Em Marcos ele nos diz: arrependa-se e creia no Evangelho. Você diz: irmão Paul, eu fui salvo orando e pedindo para Jesus entrar no meu coração. Eu tenho certeza que você o fez, mas você não foi salvo por uma fórmula mágica ou por causa de algumas palavras. Você foi salvo porque se arrependeu de seus pecados e acreditou. E não foi uma coisa isolada, você continua fazendo até hoje. Porque Jesus, numa tradução mais correta deste verso, falou: o reino de Deus se aproxima, o tempo é chegado. Agora passem o resto de suas vidas se arrependendo de seus pecados e crendo em mim. Conversão não é como uma vacina. Ah, eu fiz isso, ou me arrependi, eu criei. A questão é, meu amigo, você continua se arrependendo de seus pecados? Você continua crendo? Porque aquele que começou boa obra em vocês também a terminará. Ele terminará. Nós, os batistas do Sul, pregamos que você deve ir por essa única porta, que é Jesus Cristo. Mas nós, batistas do Sul, esquecemos algo. E eu quero que pastores de jovens e outros líderes escutem-me, pois nós esquecemos um ensinamento muito importante do Evangelho. Diz que não só a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. O que basicamente fazemos é conduzir uma pessoa a Cristo ou conduzimos alguém a uma oração. E aí essa pessoa passa o resto da vida vivendo igual ao mundo. Se você quiser negar isso, eu posso trazer as estatísticas para te provar. Várias pesquisas, censos, qualquer tipo de pesquisa que você pensar. Quando elas questionam a moralidade da igreja nos Estados Unidos da América, em comparação com a moralidade daqueles que se consideram perdidos, as pesquisas não acham diferenças. Veja, esses são apenas dados, não tem nada a ver com interpretação religiosa, são estatísticas. Livros e mais livros têm sido escritos incessantemente por teólogos, filósofos, sociólogos e afins.
O que está acontecendo na igreja? Descobrimos que o aborto na igreja é tão prevalente quanto no mundo. O divórcio é tão prevalente, a imoralidade. Você sabe, assim como eu, que há jovens aqui neste momento que estão praticando imoralidade e ainda assim adorando a Deus como se nada estivesse acontecendo. Você sabe que há jovens aqui que estão usando drogas e indo para a reunião de jovens da igreja. Você sabe, vendo e fazendo coisas que não são apropriadas para cristãos, e ainda assim eles vão para a reunião de jovens, convencidos que estão satisfeitos, convencidos que estão salvos, e ninguém está falando nada a não ser isto. Eles são cristãos carnais, eles são cristãos de verdade, só são carnais. Esta é uma doutrina que começou no seminário batista, que não era um seminário dos batistas do sul, muitas décadas atrás. Essa doutrina não é bíblica e não é histórica. Meu caro amigo, ser cristão carnal não existe. Você diz, espere um pouco, irmão Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, não sois porventura carnais? Paulo disse isso? Não, isso foi o que Paulo disse. Você precisa ler o livro todo para saber o que ele queria dizer. Um dos nossos problemas, juventude, escutem-me, a maior parte do nosso cristianismo é baseada em clichês que lemos nas camisetas cristãs. A maior parte do nosso cristianismo vem de músicos e não da Bíblia. A maior parte das coisas que a gente acredita ser verdade é ditado pela nossa cultura e não pela Bíblia. A Bíblia não ensina que uma pessoa pode ser um cristão genuíno e viver em constante carnalidade, perversidade, pecaminosidade todos os dias de sua vida. Mas a Bíblia ensina que o cristão genuíno recebeu uma nova natureza. O cristão verdadeiro tem um pai que o ama, que o disciplina, cuida dele e que se importa com ele. Meu coração está quebrantado porque você sabe tanto quanto eu, jovens, não sejamos hipócritas, não vamos esconder a verdade. Há muita gente assim, você os conhece, você pode ser um deles, ou ao menos sabe que tem um no seu grupo de jovens. Eles vão às reuniões, eles fazem todas as coisas, mas em seus corações eles são tão depravados quanto se pode ser. Não há diferença, não há luz. Tudo que o mundo faz, eles também fazem, está tudo bem assim. Meu amigo, isso não é cristianismo. Não estão correndo perigo de perder o galardão, eles estão correndo perigo de ir para o inferno. Eles não conhecem a Deus. O que nós ensinamos? Quando foi a última vez que você ouviu alguém falar que não existe apenas uma porta estreita, mas também um caminho estreito? Jesus indica que um dos principais sinais para saber se você é um cristão de verdade é se você anda no caminho estreito. Você sabe qual é o sinal para saber se você é um cristão na América? Você fez uma oração uma vez? Não é incrível? O que você se pergunta quando duvida da sua salvação? Se você fez uma oração de salvação uma vez, o que as Escrituras ensinam? Examinai-vos e provai a vós mesmos para saber se realmente estáis na fé, porque um cristão será diferente. Estou dizendo que um cristão é sem pecado? Não, porque aprendemos em 1 João que os cristãos pecam. Se dissermos que não conhecemos o pecado, então não conhecemos a Deus, não andamos na luz. Então qual é a diferença? Onde eu quero chegar? Eu estou chegando até aqui. Se você é genuinamente um cristão nascido de novo, um filho de Deus, você andará pelo caminho da justiça, como estilo de vida. E se você se desviar desse caminho de retidão, o Pai virá até você. Ele irá discipliná-lo, ele o colocará de volta naquele caminho. Se você professa que entrou pela porta estreita, mas continua andando pelo caminho largo, assim como todos da sua escola, assim como todos que são carnais e depravados, a Bíblia quer que você saiba que você deveria ficar terrivelmente amedrontado, porque você não conhece a Deus. Eu temo homens que passam a maior parte de suas vidas dizendo às outras pessoas que elas são salvas. Eu tenho medo de você se você já fez isso. Você não diz às pessoas que elas são salvas, você as diz como serem salvas. Deus as diz se elas são salvas. O que nós esquecemos de acreditar é que a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. E aqueles que estão sendo genuinamente convertidos e regenerados pelo poder do Espírito Santo serão novas criaturas. A Bíblia diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós encontramos aqui nas Escrituras
que é uma porta estreita e um caminho estreito. Estamos indo para o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Uma das coisas que você precisa entender é isto, uma coisa que um homem sábio me disse há muito tempo: Paul, seu melhor amigo é aquele que te diz as maiores verdades. Nos Estados Unidos da América, nós nos tornamos tão cheios de não me toques que ninguém pode nos repreender. Ninguém pode nos dizer que estamos errados. E ministros e líderes também têm acreditado nessa mentira. Nós não queremos ofender, nós queremos ser amigáveis. O que você precisa entender é que só um amigo verdadeiro, seu nome é Deus. E se você quer ser amigo de alguém na sua igreja, você precisa ser amigo de Deus. E você precisa estar mais preocupado com a glória de Deus do que você está com as atitudes dos homens. E outra coisa que você precisa entender é que a pessoa que te ama mais é a que vai te falar as maiores verdades. Uma das grandes marcas diferenciais de um falso profeta é que ele sempre vai falar o que você quer ouvir. Ele nunca vai estragar a festa. Ele vai fazer você continuar batendo palmas, pulando, vai fazer você ficar atordoado, ele vai te manter entretido, e ele te apresentará um cristianismo que fará a sua igreja parecer um parque de versões de Jesus. E te manterá tão entretido que você nunca se preocupará com grandes assuntos como este. Deus está agindo em minha vida? Eu estou crescendo em santidade? Eu realmente nasci de novo? Escutem-me, se todos nessa cidade acreditam que são salvos, nós sabemos que isso não é verdade pelas Escrituras, porque a Bíblia diz que poucos vão entrar. Como você sabe que você é salvo? Como você realmente sabe que é salvo? Porque alguém te disse? Porque você fez uma oração? Porque você acreditou? Deixe-me te perguntar, como você sabe que acredita? Porque todo mundo diz que acredita. Como você sabe que não é igual a eles? Você sabe como a Bíblia ensina que você sabe se é salvo? Você sabe como a doutrina batista até 50 anos atrás diria que você sabe que é salvo? Você sabe que foi salvo porque sua vida está num processo de transformação. E seu estilo de vida é de alguém que anda nos caminhos da verdade do Senhor. E quando você para de andar nos caminhos da desobediência, como todos nós fazemos, Deus vem até você e te põe de volta no caminho. Uma das maiores evidências que você nasceu de novo é que Deus não permitirá que você fale como sua carne quer falar. Deus não permitirá que você se vista como um mundo sensual e igreja sensual. Permite que você se vista. Deus não permitirá que você ande como o mundo, cheire como o mundo, fale como o mundo, escute as coisas que o mundo escuta. Deus fará diferença na sua vida. Diz aqui, ao continuarmos, versículo 17. Então todos, quero dizer, vamos ao versículo 16. Você os conhecerá pelos seus frutos. Como você reconhece um falso profeta? E uma aplicação mais ampla aqui nas Escrituras. E como você sabe que alguém é um cristão genuíno? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos, meus amigos. Veja a sua vida, veja o jeito que você anda, veja o jeito que você fala, veja para as paixões do seu coração. Por acaso Jesus está aí em algum lugar, ou ele é só um acessório que você acrescenta em sua vida? Ou é só uma coisa que você faz nas quartas e domingos? Ele é só alguém que você aceita apenas intelectualmente, mas não de coração? Ele é um acessório, ele é o centro da sua vida? E qual é o fruto que você está produzindo? Você parece com o mundo, age como o mundo? Você experimenta as mesmas alegrias que o mundo experimenta? Você consegue amar o pecado e gostar de cometê-lo? Você consegue amar a rebeldia e gostar de ser rebelde? Então você não conhece a Deus. Você os conhecerá pelos seus frutos. Deus tem o poder para mudá-los. Imaginemos por um momento Jesus ensinando esta passagem. E você está lá ouvindo. E ele olha para você e diz: espinhos, espinhos. Você acha espinhos em figueiras? E você diz: é claro que não, Jesus. Você não é um agricultor, você não é um fazendeiro, você é um carpinteiro, mas todo mundo sabe, Jesus, você não encontra espinhos numa figueira. Então deixe-me fazer outra pergunta.